pessoal, professor Gilson aqui com vocês, mais uma aula de ITM. Hoje nós vamos continuar naquele assunto que eu acredito que vocês gostaram bastante, que é trabalhar um pouco com CSS. Então nós vamos brincar um pouquinho com CSS, brincar algumas coisas nessa linha. Então vamos lá, vamos começar vendo uns exemplos. Aqui, ó, eu deixei pronto algumas páginas daquilo que a gente vai trabalhar hoje. Tá? A primeira coisa que a gente vai fazer, que a gente vai começar a organizar, já não é novidade, a gente já falou um pouco na semana passada, que é a questão das cores. Tá? Então eu deixei aqui uma página onde nós vamos organizar essa questão de cores com o CSS. Então, a primeira coisa que a gente viu na semana passada foi o background color. Então, ó, eu deixei aqui uma página separada para gente e deixei um arquivo estilo, tá? Que está referenciado aqui um arquivo externo. Então, o que eu posso fazer naquele H1, por exemplo? Eu posso aplicar cores, tá? Então, para o H1, eu posso aplicar um background color. Vamos pensar que é uma cor vermelha, um tom mato. Então tá lá, ele aplica pra gente essa cor. Muito interessante, muito bacana. Posso aí aplicar uma cor para o parágrafo. Então, quando eu quiser trabalhar com parágrafos, se quiser mudar a cor para algum blue violet, por exemplo. Então, o parágrafo ficou de uma cor. E, por exemplo, eu tenho uma lista não ordenada e eu consigo definir um background também para a lista. Então, tá lá, bem colorido, bem distinto. Uma coisa que a gente pode fazer também, além de mexer com cores, tá? Nós podemos aplicar também a cor background, é a cor do segundo plano. Mas nós podemos mexer com a cor do primeiro plano. A cor do primeiro plano é a cor da letra, se for um conjunto de texto. Por exemplo, se eu quiser alterar a cor desse H1, eu posso mudar simplesmente usando a propriedade color. Então eu consigo trabalhar com a cor do primeiro plano, a cor do texto em si, ele consigo modificar à vontade, tá? Então, e além disso, tá, esse aqua não ficou nada bom aqui, vamos pegar uma outra cor, dá um pouquinho de contraste, muito ruim também de contraste. Tá, vamos ver, isso aqui ficou razoável, tá? Então eu consigo mexer com essas cores. Bom, além de mexer com a cor do fundo, a cor da frente do texto, eu também vou separar aqui no parágrafo, eu consigo mexer com o contorno do texto. Ó, tirei aqui, ó, parágrafo não tem. Eu consigo mexer com a cor da borda de um elemento. Por exemplo, eu posso definir que esse parágrafo ele tem uma borda, vamos falar aqui de 2 pixels, que ela é sólida e ela tem uma borda na cor tomato. Significa que eu consigo fazer o contorno do meu elemento, contornar a borda ao invés de preencher. E posso, tá, fazer uma combinação. Por exemplo, essa borda, vamos pegar nesse elemento aqui, eu posso aplicar uma borda nele também. Então, uma borda de 3 pixels, mais grossinha, sólida, na cor, por exemplo, vamos pegar um purple.
significa que o elemento, ó, ele tem uma borda em volta. Então vamos ver a cor aqui para ficar mais claro. Olha o efeito que a gente consegue. A gente consegue dar um efeito de destaque em todo o elemento, em toda a borda. Tá? Então é bem bacana esses recursos que a gente pode mexer com essas cores. E aí, além disso, eu tenho o elemento principal ali, é o body. E eu posso configurar a cor do body. Tá? Vamos pegar um... Vou voltar aqui, gostei dessa corzinha aqui. Lavender. Então, do body, posso aplicar um color para todo o body. Olha o que vai acontecer. Eu consigo aplicar para a minha página inteira uma cor. Então isso é bem interessante também, essa aplicação. Bom, então eu consigo fazer essa aplicação de cores, fazer isso no nosso documento. Bom, o que nós temos aqui? Eu criei aqui um outro arquivo, tá? Que para mexer com essas cores, mexer com essa formatação também, que é esse arquivo aqui, ó. Só um parágrafo, só um parágrafo, só um parágrafo. Tá? Deixa eu incluir o CSS aqui. Então, um link, style sheet, relacionado com estilo CSS aqui. Então, posso aplicar aqui, ó. Vou copiar esse aqui para cá. Então significa que essa página, estou trabalhando com esse estilo aqui. Se eu aplicar para um parágrafo uma borda, tá? Uma borda 3 pixels, sólida, cor purple, significa o quê? Que cada um dos parágrafos tem sua borda. Legal. Se esse é o efeito que eu quiser, está tranquilo. O problema é que às vezes eu quero que isso aconteça para apenas um parágrafo. Eu não quero que todos os parágrafos estejam com essa borda. Eu quero que apenas um parágrafo esteja com essa borda. Uma alternativa, coloco ele como título. Mas isso quebra a estrutura do HTML, porque ele continua sendo um parágrafo. E a representação do CSS, ela simplesmente quer dizer para a gente trabalhar com com a parte visual do texto, não quebrar a estrutura. Então, para isso, aqui eu posso fazer o seguinte. Cada parágrafo desse aqui, eu consigo falar que ele tem uma identificação. Por exemplo, eu posso falar que esse aqui, ele tem um ID, que é a identificação, que é o... Vamos chamar aqui. Para 1. Tá? E parágrafo 1. Perceba que eu estou falando que a identificação desse parágrafo aqui, ó, só desse parágrafo, ele chama para 1. Aqui no estilo, o que eu posso fazer? Eu vou colocar hashtag aqui. Quando eu colocar um ID, então ele vai procurar pelo esse ID, o nome daquele ID. Significa que para 1 tem uma borda purple. Então, a hora que eu carregar aqui, ó, apenas o parágrafo para 1 tem aquela borda. Legal! Então eu consigo identificar um elemento, apenas um elemento no HTML e aplicar um estilo nele. Posso. Tá? É exatamente isso. Legal. E se eu quiser que os dois parágrafos estejam assim? Tá? E eu vou vir aqui
fazer ID recebe também para 1 e funciona, tá? Só que está errado. Tá? O conceito de identificação, ele funciona, a gente consegue fazer essa aplicação, mas a ideia, o conceito está errado. Porque o identificador é para identificar um único elemento dentro da estrutura do texto, do documento HTML. Então ele não é adequado para fazer esse tipo de situação. Ah, mas eu quero que 2 ou mais parágrafos sejam nesse estilo. Legal, então para isso eu não vou usar mais o ID. Eu vou usar uma coisa chamada classe. Tá? Então, se eu quiser, para 1 é um parágrafo, certo? Agora, os demais parágrafos, eu quero definir uma classe. O que é essa classe? A classe é uma forma de aplicar um estilo a mais de um elemento. Tá? Vamos chamar essa classe aqui de com fundo. Tá? Vamos mudar só a cor do fundo lá. E eu quero esse parágrafo e esse parágrafo aqui seguindo a mesma classe. A classe eu posso repetir sem problema algum. O que eu posso fazer? Então o para 1 continuou aqui, ó, não teve mudança. Agora, quando eu tiver um parágrafo que ele for, a gente chamou a nossa classe de fundo. Ponto fundo significa que num parágrafo que tem um fundo, eu vou definir aqui um background color violet, por exemplo. Isso significa que os parágrafos que têm fundo, como sendo uma classe, vão receber essa formatação. Tá? E aí eu posso colocar, por exemplo, a color white aqui. Tá? Então, consigo fazer essa formatação. E aí é para classe. Vai repetir mais de um parágrafo. Então eu uso classe. É um único elemento identificado. Eu uso um ID. Então eu vou ter esses dois elementos, as duas formas de fazer seleção dentro do nosso HTML. Então eu posso usar a tag, que é o seletor básico que vai ser aplicado a todas as tags. Eu posso usar o ID, que é para um elemento que não se repete no HTML. E posso usar a classe, que é para quando eu tenho uma classe e acontece em mais de um elemento. Tá? Essa classe pode ser inclusive aplicada a elementos distintos. Tá certo? Se, por exemplo, aqui tivesse uma lista, então vamos colocar uma lista aqui, copiar a lista de lá, mais fácil. Tá? Então, se eu colocar uma lista aqui, ó, coloquei a lista, e se eu quiser aplicar a estilo para o fundo e para a lista, então eu vou falar que essa lista também é da classe fundo. Tá? Então, aí a única coisa que eu vou fazer, eu vou tirar aqui do parágrafo, significa que a nossa lista também recebeu. Mas o fundo do parágrafo é uma coisa e o fundo da lista é outra. Legal. Então, o parágrafo tem seu fundo. Então, o parágrafo tem fundo. E a lista tem uma coisa diferente. Então, o L fundo, onde a cor da lista é pink. Então, ficou diferente. Agora eu tenho o fundo, a classe fundo do parágrafo, a classe fundo da lista. Tá? Se eu quiser apenas um fundo, tá? Que seja aplicado a qualquer elemento, eu só não coloco qual que é o seletor de elemento aqui do HTML. Então, posso deixar só ponto fundo, e aí vai ser aplicado a qualquer elemento que eu apliquei aquele estilo. Tá certo? Então, são essas formas que nós temos de interagir e identificar cada um dos elementos.
Divirtam-se, vão brincar bastante com isso. Vou voltar aqui ainda nas cores, tá? Nosso elemento cores aqui. O que a gente pode fazer ainda? Apliquei uma cor daqui que está uma cor do fundo. Já entendemos que dá para mexer com as cores dos elementos HTML. Só que eu vou mexer ainda um pouquinho mais no background, tá? Vamos deixar esse background color aqui e vou colocar o seguinte, uma outra propriedade aqui que é uma background image, ou seja, uma imagem, tá? E aí eu vou colocar aqui, ó, um URL, que é o endereço da imagem. Dentro de aspas eu vou colocar a imagem que eu quero. Eu já deixei na minha pasta, aqui no meu diretório, uma imagem chamada mountain.jpg. Tá? Então, essa imagem está no mesmo diretório que o meu HTML. Tá? Se a gente olhar aqui, ó, tá aqui, ó, mountain.jpg está aqui, ó, tá certo? Então, está no mesmo diretório. Então, por isso que vai funcionar a hora que eu fizer isso aqui. Tá? Aí eu consegui colocar a nossa imagem da montanha. Tá? Percebam que, por padrão, ela se repete. Tá? Se repete várias vezes para baixo. Tá? E eu posso falar para não repetir. Então, background repeat, eu posso falar no repeat. Significa que vai aparecer uma única vez a imagem. E observe o seguinte, a imagem está aqui, a cor está também aqui, ó. Então temos imagem e cor, tá certo? Então eu consigo trabalhar a questão da imagem. E não precisa ser essa imagem, tá? Posso colocar, por exemplo, a outra imagem que eu separei aqui, é a marca do if, lá. Então, ali, ó, ele colocou essa imagem. Por padrão, se eu não colocar o não repeat, ele vai repetir. Vai repetir em que sentido? Assim. Então vai ficar uma página cheia de marca do if. Tá? Ah, mas eu não queria. Eu posso repetir simplesmente no eixo X. O que é o eixo X? Lembram do XY? Tá? Vamos pôr no gráfico? Então, tá aqui. Isso aqui é o eixo X, eixo de linha. Ah, mas e se eu quiser no eixo de coluna? Dá para repetir no eixo de coluna. Tá? Fica um embaixo do outro, sem problema. Tá? Se eu quiser não repetir, no repeat. Então, sem repetir. Legal, bem interessante, né? Então dá pra gente colocar a imagem no fundo. Vou tirar aqui para ficar o branquinho bonitinho, ó. Então, olha lá. E consigo ainda falar, ó, imagem, você vai ficar no fundo, mas eu quero que você fique em um outro lugar. Eu consigo falar a posição. Se eu quiser que ela fique, por exemplo, na direita, ela vai para a direita. Tá? E se eu quiser que ela fique sempre no topo à direita, melhor ainda, né? Perceba que ele deu uma imagenzinha aqui, um espaço. Tá? Legal. Então, deixa eu só aumentar algumas coisas aqui. Vou copiar e colar isso aqui várias vezes, só para a gente entender uma questão aqui. Só para aumentar o tamanho do nosso HTML. E vamos visualizar o seguinte. Tenho várias coisas se repetindo aqui, tá? Só que olha a minha imagem de fundo. Ela está subindo e descendo, tá? Ela não para, tá? Ela ficou se movimentando junto com a tela. Existe uma propriedade que nós vamos mexer aqui agora, que é o background attach. Se eu falar que ela é fixed, significa que a hora que eu descer
o nosso HTML, a imagem ficou fixada, ela não saiu do lugar. Tá? Então, é uma propriedade que eu consigo brincar e deixar a imagem travada. A padrão é que ela fique no scroll. Ficar no scroll ela roda. Tá certo? Bom, então a posição que eu coloquei aqui foi no topo à direita. Mas existe uma propriedade que eu posso falar que ela fica no bottom. Ou seja, na parte de baixo à direita. Lá. Olha onde ela foi? Lá embaixo. Tá? Ah, mas do jeito que está ficando aqui, eu gostaria que ela se repetisse no eixo Y. Legal, ó. Ficou a marquinha lá, 100%. E percebam uma coisa, como eu configurei que ela fica no bottom, ou seja, na parte de baixo, ela começa a imagem inteira na parte de baixo do HTML. Tá? Daqui ela vai posicionando as imagens para cima, por isso que a primeira cortou. Se eu posicionar isso aqui do top, tá? Ele começa a imagem aqui, ó, e vai cortar a última lá embaixo. Tá certo? Ah, mas e se não tivesse o que cortar, Ednilson? Então, vamos deixar a página original aqui, ó. Significa que tem um. Olha, mas a página mostrou inteira. Tá? Começando de cima. E se fosse começar de baixo, começando de baixo, ele também, ó, quebrou as duas. Tá? Começou a imagem daqui, começou a imagem lá, tentou adequar. Então, fica aí o que vocês acharem mais adequado nessa posição da imagem de fundo. Tá? Dá para a gente colocar sempre lá na propriedade do body. Tá? Qualquer imagem de fundo que nós vamos colocar, dá para colocar na posição que vocês quiserem. Dá para deixar, por exemplo, no centro. Tá? Center. Então dá para deixar no centro. Dá para brincar aí com várias situações, tá? Então, o padrão ele começa no top, tá? E podem brincar aí com a questão das imagens no fundo do nosso HTML. Bom, além disso, a gente falou de alguns elementos. Eu trouxe para vocês o seguinte: as várias possibilidades de borda que nós temos, tá? Trouxe aqui, ó, cada um como uma classe, tá? Então, coloquei aqui na mesma página para ficar fácil da gente entender. Pontilhado, então tá aqui, ó, bordinha, pontilhado. Risquinho, tá? Um dasher, tá aqui. Borda sólida, ela é contínua. Bordinha dupla, tá? Borda, aquela borda que é afundada. Uma bordinha que ela é grossinha, tá? Essa aqui fica dentro de uma caixinha. E aqui, ó, eu consigo sem borda, né? Tá? O nome aqui, tá? Eu tenho a borda escondida, então no board está aqui, ó. Tem a borda escondida, que é esse aqui, ó. Então não aparece as bordas, estão vendo? E eu consigo, inclusive, fazer o seguinte: mais de uma borda, tá? Sempre vai ser isso aqui, ó. Topo, girando em sentido horário, tá? O topo à direita, embaixo e à esquerda, tá? Então sempre será topo, começa do topo
e gira em sentido horário, para cá e para cá. Tá? Então dá para colocar uma borda do jeito que vocês quiserem, aonde vocês quiserem. Tá? Além disso, eu vou voltar, são esses aqui, eu vou disponibilizar para vocês. Aqui, deixa eu pegar nesse exemplo aqui, acho que fica mais fácil a gente trabalhar. Parágrafo 1, eu coloquei um background. Opa, tá aqui. Parágrafo 1, coloquei uma borda sólida. Tá? Eu posso, além de falar que é uma borda sólida, eu posso fazer o seguinte, eu posso mudar o tipo dela aqui, tá? Posso colocar um dash se vocês quiserem. Tá? Ela vai mudar lá. Tá? Mas eu vou deixar sólida aqui para ficar bonitinho nosso propósito. Eu vou colocar aqui uma propriedade chamada Border Radius. Tá? E vou setar ela aqui com 5 pixels. Tá? Olha que interessante, ó, ela vai voltar a ser sólida. Então, e olha aqui, ó. Olha os cantinhos. Pera aí. Se eu aumentar aqui para 15, olha lá. Ela ficou redondinha. Então eu consigo deixar a minha borda arredondada, ela não ficar mais aquela borda quadrada, aquela coisa quadrada quebrada da borda. Tá? Olha que interessante que dá para fazer, por exemplo, se eu tirar esse fundo aqui, ou melhor, vou fazer no LI. Então, quando eu tiver um LI, um item, eu vou aplicar um border radius de 10. Essa borda tem 2 pixels, sólida, e vai ser white, branca. Olha lá, então eu passei a ter uma borda em volta de cada um dos elementos. Tá certo? Aí depois eu vou passar uma propriedade para vocês onde a gente consegue distanciar esses elementos, deixar eles um pouquinho mais distantes um do outro, tá? Mas eu já consigo ter aqui, ó, um conjuntinho, uma bordinha mais bacana do que simplesmente ter um elemento quadradinho lá, tá? Então já dá para a gente brincar bastante com o nosso HTML com essas configurações. Só de cores que a gente viu e bordas já dá para fazer bastante coisa. Dá para colocar um background e tudo mais. Falando em background, eu ainda posso pensar o seguinte. Tá? Nós colocamos lá um background, uma imagem, no background do body. Tá? Mas eu posso colocar, por exemplo, uma imagem no background da lista, tá? Ou de qualquer outro elemento. Então, se eu tiver, por exemplo, da UL, eu posso configurar aqui o background image, ele também funciona aqui, ó. Vou pegar aquela imagem da montanha, significa que estou para a lista não ordenada, estou configurando lá o background, ó. Tá? Olha lá como ficou a imagem. Dá para aumentar aqui só para aumentar os itens. Só para ver a imagem crescer, ó. Olha lá. A imagem ficou no fundo, tá? Tá sendo cortada pelas bordas dos itens, mas eu consegui aplicar uma imagem no fundo desse elemento. Então eu posso também ter elementos com imagem de fundo distintas. Tá? Bom, então hoje nós vimos cores, cor de fundo, cor de primeiro plano, cor de borda. Nós vimos os classificadores, o identificador único, o seletor normal, que é o seletor de parágrafo H1 e aí aplica para todos, o seletor único, que é o ID, e conseguimos definir uma classe, ou seja, uma classe quando várias coisas seguem a mesma formatação. Trabalhamos com o fundo o background, tanto dos elementos quanto de
do body principalmente, o posicionamento, se a gente quer que se repete ou não. E trabalhamos também com a questão das bordas. Então, pessoal, para hoje acho que já tem bastante coisa. Vamos continuar os estudos e vamos melhorando cada vez mais o nosso documento HTML. Tá, joia? Conto com a participação de vocês durante as aulas, tá? E até a próxima!